Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo no canal sobre estratégia de software. Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar falando aqui com vocês. E hoje eu tenho uma pauta muito interessante que é a jornada Cloud Native da pessoa desenvolvedora de software nesse ambiente de Docker, Kubernetes e assuntos relacionados. A gente tem passado por um grande momento de transformação e isso faz parte hoje da jornada da pessoa desenvolvedora e é um tema bastante interessante. Eu estou com um convidado especial, vou convidá-lo para se apresentar, meu amigo Fabrício, se apresente por aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Veronês, né? Eu fundei a formação CubDev depois de alguns anos atuando no mercado aí de tecnologia, de TI, atuando como arquiteto de soluções, com soluções Cloud Native e DevOps. Eu decidi dar essa guinada na minha carreira e me dedicar aí à educação e à formação de profissionais para essa área de cloud, DevOps, e aí surgiu a ideia da formação CubDev. Sensacional, Fabrício. Muito grato por estar aqui com a gente. Aqui é um bate-papo direto à trincheira, onde a gente fala sobre estratégia de software e assuntos relacionados. Quem está nos acompanhando, aproveita para participar, interagir, mandar um bate-papo aí com dúvidas. Quem quiser entrar em contato com sugestões de outros temas, do ramondurães@devprime.io. Eu sou atualmente CEO na DevPrime, uma startup global que apoia a transformação digital de aplicações. A gente oferece aceleradores para o desenvolvimento de microservices Cloud Native. E microservices, né, Fabrício, é um assunto bem interessante, bem discutido no mercado. E no final do dia a gente acaba nessas discussões de DevOps, de cloud, de containerização de aplicação. Então, eu sou muito grato pela tua presença, pela tua disponibilidade e também agradecer, tá, por você estar promovendo uma formação profissional nesse tema. Faz parte da minha visão de ecossistema de mercado, a gente contribuir com a construção dessa jornada com as pessoas para que a gente consiga melhorar todo o contexto e toda a transformação de desenvolvimento dos projetos de software. Eu já vou começar aqui te perguntando, né? Você que está acompanhando de perto, conversando com pessoas desenvolvedoras em todo o país e fora do país também, como é que está essa visão de containerização aí no ambiente do desenvolvimento? Então, hoje vendo pelo ponto de vista do desenvolvedor, né, meu background é todo de desenvolvimento de software, né, depois é que eu fui me interessar por infraestrutura, quando eu entrei nessa parte de cloud, arquitetura de soluções, é, eu vejo muito desenvolvedor preocupado em padrões de software. Eu vejo o desenvolvedor pensando muito no software, pensando em DDD, em padrões como CQRS, arquitetura, mas quando entra nessa parte de DevOps, soluções de cloud, containers, o desenvolvedor acha, a pessoa desenvolvedora acha que isso não é para mim, isso é para quem trabalha com infraestrutura, né? Para quem tá ali na parte de Ops, né? E isso, cara, é um equívoco fortíssimo, porque uma das coisas que me fez ter um diferencial no mercado foi quando lá atrás eu voltei para o mercado, estava voltando a trabalhar com desenvolvimento e percebi, né, essa virada de chave para containers. Comecei a estudar containers e, como profissional de desenvolvimento, me diferenciou muito no mercado e eu consegui evoluir para arquitetura. Claro que não foi só o conhecimento de containers, né, nessa fórmula mágica, mas se você está hoje trabalhando com aplicações modernas, quer trabalhar com microserviços, é claro, você tem que entender sobre DDD, você tem que entender sobre padrões de desenvolvimento, mas containers, soluções de nuvem é fundamental. E junto na cultura DevOps. Pois é, eu diria que o ecossistema hoje mudou completamente, né? Se no passado a gente trabalhava com uma maquinazinha lá no seu ambiente, embaixo da mesa, né? Hoje a gente tem uma estratégia de entrega de escalabilidade, de deployment de aplicação, que eu vou ter aquele serviço disponível por um determinado período com uma réplica, com milhares de réplicas, e isso vai se tornar uma experiência contínua aí no mundo, né? Seja no desenvolvimento, seja nas operações, mas dentro desse contexto mesmo de plataformas digitais, né? A gente está vivendo esse novo momento
onde a gente tem construído soluções, eu gosto de falar com muita frequência, que vão ser usadas pelos próximos anos, né? E a gente tem que justamente se preocupar, como você falou, é muito importante, sobre todo esse processo construtivo, tanto do ambiente de desenvolvimento, enquanto a pessoa desenvolvedora está atuando no seu ambiente local, quanto do processo de DevOps e o que isso realmente está resultando no ambiente produtivo, né? Isso faz parte também do nosso bate-papo hoje. Como é que você resume para a gente o que é que seria o Docker na visão da pessoa desenvolvedora, por que é que ela tem que usar? Vamos lá, o que, que é o Docker? Falar assim curto e grosso, né? Falando resumidamente, é uma tecnologia que veio para facilitar a separação, o isolamento de processos dentro da sua máquina. Agora que eu falei o modo curto, eu vou explicar, né, detalhadamente para a galera, o pessoal aí entender melhor. Quando nós desenvolvemos no modelo tradicional, né, quem está ali, a pessoa desenvolvedora, está criando ali o seu software, existem aí os requisitos da aplicação. A aplicação vai ser em Node.js, vai utilizar um MySQL, vai utilizar um RabbitMQ e por aí vai. E antigamente, nós, né, que atuávamos sem containers, nós tínhamos o problema de montar esse ambiente. Né? Tinha que instalar MySQL, o SQL Server, enfim, um banco de dados na nossa máquina. RabbitMQ, né, mensageria, é um ponto importantíssimo quando você vai trabalhar com microserviço. E a tecnologia de desenvolvimento que você vai utilizar. No caso aqui eu falei Node, mas pode ser .NET, Java e por aí vai. E quando nós trabalhamos com esse tipo de ecossistema, é muito comum isso também mudar de projeto para projeto. Né? Um projeto tem SQL Server, outro tem MySQL, outro não tem mensageria, tem outra tecnologia, tem um Kafka da vida. E, cara, imagina como é que era, né, ficar instalando isso na máquina. Né? Eu não sei você, Ramon, mas eu tinha que formatar a minha máquina de 2 em 2 meses, né? Já sofri bastante. Exatamente. E aí veio, junto com isso também, né, dificuldades em relação à gestão de ambiente. Porque quando a gente passa do processo de desenvolvimento e vai para operação, essa aplicação, esse ambiente que foi criado na máquina da pessoa desenvolvedora, né, do profissional, vai ter que ir para o ambiente de produção, vai ter que ir para o ambiente de homologação, vai ter que ir para o ambiente de teste, por aí vai. E existe sempre, né, aquele conflito de configuração, né? A versão do Java lá conflitando com o .NET, Python, né? Python, você tem aí problemas em relação à versão do Python 2 com 3 e por aí vai. E sempre vinha aquela frase clássica, né? Na minha máquina funciona. Então, pô, mas você não pode pegar a máquina do desenvolvedor e botar no servidor, né? Isso aí não dá, né? É impossível. Eu já vi gente fazer isso, tá? Não vou apontar onde eu vi, mas eu já vi muita coisa parecida. Cara, também, né? Mas assim, não vamos pregar isso, né? Isso, sem dúvida. Essa é uma coisa que não funciona. Mas assim, containers vêm justamente para resolver esse problema, porque ao invés de você ter todas as suas aplicações rodando na sua máquina no mesmo ecossistema, né, no mesmo host, vamos dizer assim, você cria uma camada de isolamento, que vai ser o container, onde para o processo ele está rodando numa máquina isolada. Não tem mais nada sendo executado dentro dele, mas na verdade ele está sendo executado em um container. Então, com isso, todo esse problema de gestão de configuração, gestão de ambiente, ficar formatando a sua máquina, fazendo instalação de vários bancos de dados para montar uma infraestrutura de desenvolvimento, passa a não acontecer mais, porque tudo isso, banco de dados, mensageria, aplicação, tudo pode rodar em containers. Então, pô, você está num projeto A, utilizando MySQL, RabbitMQ e Node, você vai rodar todos esses caras
num container, eles não vão se comunicar, a não ser que você queira, você cria conexões de rede entre containers para eles se comunicarem, então você tem um controle maior entre os processos, a granularidade de controle ali dos processos passa a ser maior, né? E você consegue fazer esse change de um projeto A para o B facilmente, porque, pô, eu tenho que ir para o projeto B que é em, sei lá, em PostgreSQL com Kafka e .NET. Você mata esses containers do projeto A, cria os do projeto B e você vai lá e trabalha normalmente. Sensacional. Teve um ponto que você falou aí que eu acho bem interessante, que é essa questão da rede, né? Às vezes a gente não consegue visualizar isso na prática, mas é um recurso bastante interessante, que mesmo você subindo os containers, você consegue isolá-los, né? É, isso para mim é Exatamente. sensacional. Você, bem lembrado. Isso facilita muito o ambiente do dev, porque às vezes a pessoa quer fazer um teste e ela consegue, mesmo tendo um único Docker na máquina, ter esse tipo de camada, né, para poder isolar os recursos. E o interessante, né, aí assim, eu tô falando o primeiro benefício, né, que é o isolamento dos processos, você ter um controle maior entre do seu processo, né, dos seus processos na máquina. Mas eu também ganho elementos de portabilidade, porque como eu estou trabalhando com container, ele isola o meu processo. Para o processo estar rodando em um sistema operacional completo, qualquer ambiente que execute containers, eu posso executar esse meu container. Então, o mesmo container que eu crio na minha máquina local, eu posso rodar num serviço de nuvem, num Azure App Service, num Azure Container Instance, num Kubernetes. Eu posso rodar o mesmo processo em vários ambientes diferentes e ele vai ter o mesmo comportamento. Né? É a questão da idempotência, né? Eu garanto ali o comportamento equivalente em vários ambientes. Então, com isso, além do controle maior dos processos, eu tenho também essa portabilidade e eu também tenho a idempotência. Então, quando a gente fala em boas práticas de criação de microserviços, não dá para deixar de falar sobre o 12 Factor Apps, né, que são os 12 fatores. Um dos fatores é justamente você ter o ambiente de desenvolvimento o mais semelhante possível ao de produção. Pra você não ter ali problemas de divergência de ambiente, né? Que, cara, nós que somos mais da antiga passamos muito por isso, né? Bastante. Quem nunca, né, viu a experiência de na minha máquina funciona como você comentou, acho que essa é uma clássica frase, né, de você fazer uma execução naquele ambiente que você tem, com aquelas dependências, com aquela configuração, e depois mover para outro lugar e não ter o mesmo resultado. E você está sempre naquela visão que no seu está funcionando, né? Acho que isso é um ponto fundamental. Deixa eu Não só só aproveitar. isso, não Pode só falar. isso, vou te falar um outro problema, Opa. Quem trabalha com desenvolvimento quer sempre a máquina atualizadinha, Uhum. toda redonda, né? Aí, putz, botava lá o IS, sei lá, 8, né? Botava lá o IS 8 na máquina porque atualizou, aplicou lá todas as atualizações. O ambiente de produção, essas atualizações já não são tão rápidas, porque tem que homologar, enfim, não era tão, não era o desenvolvedor normalmente estava com uma versão mais atual. Né? E aí, quando você Sempre. colocava. Exato. E aí, quando você colocava no ambiente de produção, não funcionava. Por quê? Porque a versão era diferente. Hoje, quando você pensa em containers, você não passa por isso. Isso é um problema clássico, tá? E até porque era mais um desafio também para o time de infraestrutura preparar esse ambiente com as características que aquele time de dev estava demandando, né? Se eu aproveitar esse ponto que você colocou aí sobre o Docker, como é que eu crio então? Imagina que eu tenho um microservice aqui na minha máquina local e como é que eu transformo esse microservice em um container, né? Faz um breve resumo para o pessoal entender. Então, quando você está desenvolvendo ali a sua aplicação, você tem e quer transformar em containers, você tem alguns estágios. Você vai codificar, clássico, como você sempre fez. Mas antes de executar a sua aplicação em container, você vai ter que criar uma imagem de container. A imagem
ela é a base para a criação do container. Eu gosto de falar para quem trabalha com desenvolvimento que a imagem e o container, fazendo um comparativo com programação orientada a objeto, a imagem ela é a classe, né, onde você tem ali todas as características do que você vai executar, no caso, a sua aplicação. Você vai ter ali os atributos, você vai ter os métodos, né, que no caso vão ser os arquivos que você vai colocar, os binários, todo o setup dentro da imagem. E o container ele vai ser o objeto, ele vai ser uma instância dessa imagem em execução. Então, o processo de execução de um container, ele vai começar da codificação, depois você vai montar a imagem da sua aplicação e você vai depois executar, baseado em uma imagem, o seu container. Aí, putz, esse processo você consegue colocar em pipelines CI/CD, você pode criar pipelines também na sua máquina. Eu gosto muito de utilizar uma ferramenta chamada Scaffold, que ela tem o conceito de desenvolvimento contínuo. Então, todo esse processo de criação de imagem, criação dos seus containers local, na sua máquina mesmo, você utilizando o Scaffold, você consegue criar esse desenvolvimento contínuo, onde esse processo que é manual, linha de comando, realmente com execução de comandos, passa a ser automático. Então, você vai lá, como um hot reload, né? Você está lá desenvolvendo, salvou o arquivo e faz todo esse processo para você. Então, junto com o container, existem várias ferramentas no mercado que te dão ainda mais produtividade na hora de desenvolver. Sensacional. Aproveitando que a gente está ainda nesse tema de Docker, né? E é bom que contextualize as pessoas. Me fala um pouco sobre essa questão ainda sobre imagem, né? Eu transformo então o meu microservice em uma imagem, isso dentro do meu ambiente local, né? Através de um processo do próprio Docker. E essa imagem eu persisto onde? Né? Isso gera o quê? Gera um arquivo, gera o que é que eu quero construir quando eu crio uma imagem e como é que eu utilizo essa imagem, né? Para ter um container efetivo em execução. Então, quando você cria uma imagem, né, de containers, ela está na sua máquina. Né? A imagem ela é criada dentro do Docker Daemon, que é o orquestrador dos objetos dentro do Docker, é aí que gerencia o container, a imagem, volume, network, tudo isso. Mas quando você cria a sua imagem, ela está local, na sua máquina. Você criou, vai ter lá todas as definições da imagem e você não vai querer isso, né? Porque a ideia é justamente distribuir essas imagens em vários ambientes, no seu ambiente lá Kubernetes, no seu ambiente de nuvem. E para isso, para facilitar a distribuição das imagens, não ter que ficar recriando o tempo inteiro, senão a gente volta lá atrás, tem que ficar fazendo o processo de build na sua máquina. Senão não mudou nada, só mudou a extensão, né? Deixa de ser lá o ponto .jar, ponto .exe e vira a imagem. Então, para fazer isso, para fazer a distribuição, você tem um outro elemento no Docker, que é o Docker Registry, que vai ser o seu repositório de imagens. Quem trabalha com desenvolvimento já está familiarizado com repositórios de código. Né? Tem GitHub, tem GitLab, tem várias soluções hoje no mercado para repositórios de código. Assim também é para o Docker. Eu tenho o Docker Hub, que é aí, com certeza, o Docker Registry, o registry de containers mais conhecido no mercado, mas eu também tenho soluções na minha cloud, no meu cloud provider. Eu tenho no Azure o Azure Container Registry, eu tenho na AWS o Elastic Container Registry, no Google eu vou ficar devendo, que eu não lembro aqui o Google, nome. se não me engano, é o Container Registry. Eu não tenho aqui de cabeça, mas todas as soluções de cloud hoje no mercado, todos os principais providers têm uma solução de registry também de containers. E você consegue ali pegar uma imagem que está local na sua máquina, colocar lá no registry e a partir do seu registry
distribuir. É claro que você vai ter ali separação, você vai ter uma conta, você vai ter um repositório, você vai ter a versão da imagem, que isso é muito importante também, assim como é também num repositório de código. Bacana. Então, a visão geral, eu construo essa imagem, posso versionar, isso é um ponto, um lembrete importante, né? Que a gente tem um conceito de tags para você identificar qual é a imagem que você está construindo e depois reproduzir essa imagem no formato no container e eu salvo no repositório. Você comentou sobre essa questão dos cloud providers também terem repositórios, né? Isso é importante. Qual é a diferença de eu ter uma imagem num repositório público e num repositório desses privados? E por que, que eu tenho que fazer? Então, Por que, que eu tenho que utilizá-los também, né? Então, vamos lá. Repositório público é legal para, assim, projeto open source, para projetos pessoais. Né? O meu caso, né, com a formação CubDev, eu acabo utilizando muito repositório público porque eu compartilho com outras pessoas de uma forma geral. Mas quando a gente fala em empresa, né, quando eu falo sobre um produto, sobre uma empresa, eu não posso distribuir minha imagem assim para todo mundo. Né? Preciso ter ali regras bem claras de segurança, onde não é todo mundo que vai acessar o seu repositório. Então, é uma prática fundamental você ter o seu repositório de forma privada. Certo? Além disso, você tem também ganhos em relação a desempenho do repositório, né? Porque ele vai fazer cache ali de algumas imagens que você utiliza ali com mais frequência, ele vai fazer um cache local, né? Local que eu digo é no repositório privado, certo? Então, imagens públicas como que você vai utilizar inevitavelmente como Ubuntu, o .NET Runtime ou .NET SDK, que são imagens públicas e você vai utilizar porque você precisa dessa imagem para construir a sua, sempre que você utiliza esse tipo de imagem, no repositório privado eu tenho um cache dele, faz uma cópia para o meu repositório privado. Então, com isso, eu consigo ter uma velocidade maior, uma performance maior na hora de construir e distribuir minhas imagens também. Né? Além de um ponto que a gente estava conversando antes, né, que é a limitação de download das imagens, né, que a gente não chama de download, a gente chama de pull. Né? Eu tenho uma limitação no repositório do Docker em relação a baixar imagens. Então, quando eu tenho um repositório privado e eu tenho esse cache também nele, eu passo a gerenciar melhor essa limitação, porque eu não vou ficar baixando imagem de lá o tempo inteiro, eu estou trabalhando de forma privada. Alguns pontos importantes que você colocou, tá? Eu vou só fazer os encaixes aí dentro do ecossistema de dev, tá? Quando a gente está desenvolvendo microservices, então, você vai ter primeiro vários microservices, tá? Cada microservice desse vai estar associado inicialmente aí a um contexto desse colocado como uma imagem, ok? E aí você vai ter os seus processos de pipelines de construção e no final do dia você vai publicar essa imagem em um repositório privado específico. Por quê? Se isso estiver público, se você colocar isso publicamente no Docker Hub, a aplicação da sua empresa vai estar lá disponível pública, tá? Esse é o ponto principal do primeiro nível de proteção que você tem que estabelecer. Então, se você vai trabalhar com containerização, você tem que ter um repositório privado, seja dentro da sua organização, no cenário de on-premise, ou se você estiver num provedor de cloud, use o próprio do provedor de cloud, porque tem vários outros benefícios. E um deles é o próprio cache do processo de recuperação. Existe dentro de um container registry a possibilidade de você também ter replicação geográfica, a depender do tamanho da sua arquitetura que você esteja usando nos seus clusters, com vários clusters, você pode ter essa replicação. Então são vários benefícios aí dentro do processo que é super importante, né? E até a própria questão, essa questão principal que eu olho sempre é a questão da segurança, né? Não está expondo uma informação indevida publicamente. Você já viu algum tipo de problema sobre isso no mercado? Cara, então, já vi. E assim, é um ponto que eu acabei nem falando, muito bem colocado aí, é a questão de vulnerabilidade da imagem.
né? Soluções privadas dos cloud providers possuem recursos de scan, né, de scanner de imagens, onde você consegue verificar se a sua imagem não tem alguma vulnerabilidade. Pô, Fabrício, mas isso pode acontecer? É software. Software tá propício a isso, né? E isso pode vir, essa vulnerabilidade pode vir da imagem que você utilizou como base, né? Ou até do que você fez, você não seguiu as boas práticas de construção de imagens de containers. Então, sim, isso pode acontecer e é importantíssimo você ter essa preocupação. Eu já peguei um caso assim que eu estava implementando Kubernetes na empresa. A empresa, por sinal, era um banco, né? Era um banco. E, assim, o nível de preocupação em relação à segurança deles era, assim, nulo, nulo, nulo. Era colocar no repositório privado, né, as imagens, mas não tinha verificação de scan, de segurança, não tinha nada, 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 nada disso. E eu levantei essa bola, falei, gente, é um banco isso aqui, né? Tem que ter aqui uma segurança, não diria nem mínima, é máxima, né? Em relação ao uso de containers no ambiente. E o argumento deles é que não, aqui a galera é tranquila, ninguém faz nada assim, para prejudicar, não. Eu falei, gente, mano, não é assim que funciona. Então, assim, no final tiveram vários problemas. Aí. Não se trata de confiança, né? É, É de procedimento. exato, exato, né? É processo, né? Quando a gente fala em DevOps, processo também entra. A otimização do processo e a automação desse processo. Então, pô, não dói, gente. Não dói. Se você está utilizando um serviço de cloud, ele tem esse recurso de análise de segurança, de scanner de imagens, para garantir segurança, garantir que você está seguindo boas práticas. Coloca isso na sua pipeline. Não vai doer e, cara, você está garantindo aí segurança e você está garantindo também paz de espírito para você e para sua equipe. Eu diria, meu caro, que essa dica ela vale fácil US$ 1 milhão, tá? Fácil. Porque as pessoas ainda estão navegando nesse universo de forma desprotegida. E uma das grandes possibilidades de incidentes variados é a utilização de imagens não protegidas. No final do dia, é um mini Linux ali que alguém pode adicionar um processo, mas é um processo do Linux, tá, gente? Então você vai baixar uma aplicação, vai colocar o teu microservice lá dentro e tem uma outra aplicação fantasma executando e tomando procedimentos, inclusive indevidos, a depender do nível de permissão que você tenha dentro do seu cluster, né? Então, é uma questão muito importante. Além dos serviços próprios, dos provedores de nuvem, como o Fabrício colocou, existem ferramentas de mercado que você pode adicionar no seu pipeline e estruturar a sua estratégia de DevOps. Deixa eu dar um exemplo, Fabrício, até sobre esse tema, só para fechar rapidinho. Uhum, Eu, às vezes, faço algumas imagens de teste, delas que a gente faz alguma uhum. modificação e coloca no GitHub para baixar, né? E outro dia eu coloquei uma imagem, acho que foi do Nginx, alguma coisa minha, só para o meu uso, um problema que eu estava tentando resolver. Quando eu olhei, já tinha milhares de downloads nessa imagem. Aí eu fiquei imaginando quantas pessoas estão usando isso, sequer verificaram o que elas estão colocando dentro do projeto, né? E isso É. acontece, tá? Nós acompanhamos já diversos casos de pessoas que colocaram software, por exemplo, para fazer mineração, fazer uso indevido do teu poder computacional para outras coisas. É bem interessante esses problemas digitais, né? Não, e assim, a gente pensa assim que, não, isso não acontece muito. Não, eu não tenho dados aqui estatísticos de cabeça, mas a última vez que eu vi era uma porcentagem muito alta das imagens no Docker Hub terem código Muito. malicioso, muita Uhum. coisa. Se não me engano, beirava ali os 50%. Eu não tenho de cabeça aqui realmente. Então, uma das práticas fundamentais é utilizar imagens oficiais, né, como base, né, utilizar a imagem oficial do Ubuntu, do Nginx e por aí vai.
E uma coisa importantíssima, se você não sabe a procedência de uma imagem, não utiliza como base na sua aplicação, porque pode ter isso. Fundamental. Esse é um assunto bem legal, ele até se expande um pouquinho o nosso bate-papo. A gente vai Uhum, passar o dia falando sobre isso porque é um assunto bem gostoso de conversar, né? Mas assim, eu acho né? que se você veio até aqui nesse momento e já escutou esse alerta sobre essa questão da gestão das imagens, tá? Tanto o fato de estar privada, tanto o fato de você ter um scanner de segurança, você já ganhou o seu dia, tá? Isso é um ponto muito importante e valioso dentro das organizações. Eu super incentivo vocês a estarem containerizando as aplicações, mas entendam todo esse ecossistema ao redor. Fabrício, para continuar o nosso bate-papo, como é que a gente resume o que é Kubernetes e o quanto isso tem se refletido dentro dos provedores de nuvem, o que é que os provedores de nuvem estão suportando esse tipo de abordagem, tá? E se eu consigo rodar também Kubernetes local. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre Docker aqui, sobre container, eu só falei sobre isolamento de processo. Falei sobre isolamento de processo, sobre portabilidade do meu processo em um ambiente de nuvem, um ambiente on-premise, rodando na minha máquina, mas basicamente o Kubernetes, ou melhor, o Docker, ele isola o processo, né? Então eu ganho ali uma segurança nesse ponto, né? Eu ganho vários benefícios que a gente já falou, né? Mas quando a gente fala em uma aplicação, uma arquitetura baseada em microserviços, só isolar processo não adianta, né? Eu preciso ter escalabilidade, e quando a gente fala em escalabilidade, nós temos a escalabilidade vertical, onde eu aumento ali o recurso computacional, e a escalabilidade horizontal, quando eu crio réplicas do meu processo e distribuo os workloads entre eles, né? As cargas entre esses processos. Quando a gente fala em um cenário de microserviço, o ideal é escalabilidade horizontal, porque eu tenho mais elasticidade aí para aguentar os meus workloads, certo? Então, isso o Docker não me dá. Eu não tenho isso com o Docker. Docker não me dá essa escalabilidade. E quando eu falo em escalabilidade horizontal, em criar réplicas, eu preciso também ter um elemento na frente das minhas réplicas, dos meus processos, para fazer justamente o Service Discovery, né, saber exatamente onde cada processo está, e ter a capacidade de endereçar os workloads, as requisições para eles, né, e o balanceamento de carga. Né, eu tenho que ter um elemento responsável por balancear as requisições entre as instâncias, entre as réplicas do meu microserviço. Certo? E o Docker não me dá isso. Eu não vou ter isso com o Docker. Porque o Docker, a gente está falando isolamento de processo. Além disso, eu também tenho que ter elementos de self-healing, ter a capacidade de auto-recuperar minha aplicação. Né? Eu tenho que ter ali uma ferramenta, ou algum recurso que verifique a saúde da minha aplicação e, cara, se acontecer alguma coisa com a minha aplicação, ele toma uma decisão ali, restarta o meu processo, enfim, eu tenho que auto-recuperar a minha aplicação. Né? Além disso, eu tenho gestão de configuração, é, elementos de deploy, né? Eu tenho que garantir estratégias de deploy da minha aplicação, onde eu atualizo a versão de uma aplicação, de um microserviço, e eu não posso ter downtime, né, dessa minha aplicação. Minha aplicação não pode ficar fora. Eu gosto de falar que eu tenho que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Você levanta assim o carro, né, joga ele um pouquinho para o lado e vai trocando o pneu. Então, tudo isso, né, que são requisitos, são premissas base para se trabalhar com microserviço, o Docker não me dá. E eu preciso de uma outra ferramenta que entre, né, para resolver esses meus problemas. E é aí que entra o Kubernetes. O Kubernetes, ele é um orquestrador de containers. Ele vai gerenciar os containers das minhas aplicações para me ajudar na gestão do meu ambiente e dos meus microserviços. Bacana. Eu consigo rodar o Kubernetes no meu ambiente local e no meu ambiente de nuvem? Como é que funciona isso? Então,
tranquilo. Existem algumas formas de você criar o seu Kubernetes. Você tem soluções on-premise, onde você monta o seu cluster Kubernetes em ambiente bare metal, máquina virtual, onde você vai rodar o Kubernetes no seu data center. Você tem soluções de serviços de Kubernetes gerenciado, onde você vai rodar um cluster Kubernetes sendo gerenciado pelo seu serviço de nuvem, como o AKS do Azure, o EKS da AWS, o GKE do Google. São soluções de Kubernetes onde o gerenciamento pesado, né, mexer lá com Linux, fazer todo o setup do Kubernetes, não vai ser uma responsabilidade sua. O Cloud Provider vai fazer isso para você. Você só vai interagir com o Kubernetes. Quando a gente fala em um ambiente de virtualização e bare metal no seu data center, você vai ter que gerenciar isso também. Isso traz uma complexidade maior para o seu ambiente, certo? Não recomendo para quem está começando com Kubernetes ir para o modelo on-premise, com máquinas virtuais, porque você já vai ter ali uma curva de aprendizado para executar suas aplicações no Kubernetes, certo? E coloque isso como último caso. Mas você também tem soluções onde você consegue rodar o cluster Kubernetes local na sua máquina. E aí é muito legal porque eu tenho soluções baseadas em máquinas virtuais, onde ele cria máquinas virtuais na sua máquina local, utilizando VirtualBox, Hyper-V, enfim, várias ferramentas. Mas eu também tenho soluções em que você consegue rodar o cluster Kubernetes em containers. Os elementos do Kubernetes vão estar sendo executados em containers e você vai ter um cluster Kubernetes completo, funcional, com todas as características de um Kubernetes em ambiente produtivo na sua máquina local. Então, quando a gente fala lá em 12 Factor Apps de colocar um ambiente de desenvolvimento o mais semelhante possível de produção, com Kubernetes eu consigo fazer isso, porque eu consigo rodar um cluster Kubernetes na minha máquina, desenvolver utilizando ele, inclusive com elementos de desenvolvimento contínuo, como eu falei do scaffold, e quando for rodar no ambiente de produção, é um outro cluster Kubernetes, que tem ali os mesmos comportamentos, você pode executar os mesmos comandos, ele vai entender os mesmos manifestos, tudo igualzinho. Muito bom, sensacional. Eu acho que um ponto importante que você colocou, Fabrício, assim, no primeiro momento do primeiro contato, instala o próprio Docker, né? A gente depois até vai expandir um pouquinho mais em cima do Docker aqui. E a partir desse ponto você pode usar ferramentas auxiliares que conseguem preparar um mini cluster para você local do próprio Kubernetes para você trabalhar, né? No lugar de você, nessa primeira fase, estar fazendo tudo do zero no ambiente on-premise, né? É isso mesmo, né? Você Exato. tem alguma sugestão de ferramentas? Depois eu posso até colocar nos comentários para o pessoal que são usadas localmente. Então, tem algumas soluções de mercado. Eu posso citar aqui três de cara. O Minikube, que é o mais famoso, né? Assim, particularmente é o que eu menos gosto. Eu achei muito pesado, né? Eu não recomendo começar a utilizar no Minikube porque realmente é uma solução que é bastante pesada. E tem outras duas soluções, que é o Kind e o K3D, que também são soluções baseadas em containers. Esses dois eu utilizo bastante. Normalmente eu utilizo mais o K3D. O K3D ele é mais leve, certo? E o setup dele é todo em linha de comando. O Kind ele é um pouquinho mais pesado, a imagem Docker dele é um pouquinho mais pesada e o setup dele é feito com configuração de arquivo YAML, então você tem que criar o arquivo e tal. Então, assim, é um pouquinho mais chato. Então, eu acabo indo sempre para o K3D, Legal. certo? Mas pode utilizar qualquer um desses três. Existem outras soluções, mas as mais conhecidas são essas. É bacana porque isso já tira um pouco da barreira de entrada das pessoas que não têm ainda experiência de configuração raiz do cluster, né? E você Uhum. começa a experimentar a tecnologia. Porque esse é o ponto. Depois que você conhece todo o portfólio de recursos que estão na tecnologia, se você vai instalar ou se você vai criar um serviço desse pronto no cloud, é outra discussão, né? Acho que facilita Ah, bastante.
Exato. E assim, o legal também que acabou que eu nem falei, tudo isso que eu tô falando em relação a rodar um cluster Kubernetes local, criar o seu cluster Kubernetes para desenvolver, eu tô falando de solução agnóstica, eu tô falando de solução que você vai instalar no Linux, você vai instalar no Windows, você vai rodar no Mac. Então, assim, se você está querendo estudar Docker, você está querendo estudar Kubernetes, você está querendo começar a botar dar os primeiros passos ali com containers, com orquestração de containers, não tem desculpa. Você hoje tem soluções que rodam aí numa máquina de, 8 gigas, você consegue rodar com alguma dificuldade, aí vai ficar um pouquinho lento com 8 gigas de RAM, mas você consegue rodar. E, cara, 16 pra cima, roda assim, Suave, tranquilamente. né? Só alegria. Suave. Liso, liso. Bacana. Porque acho que uma configuração hoje de 16 GB está bem acessível para as pessoas que já estão no nível aí, já no Sim. mercado de desenvolvimento de software, né? E aí Uhum. elas conseguem fazer esse processo e dar o primeiro passo. Eu sempre recomendo as pessoas darem esse primeiro passo, porque quando elas entenderem esse universo, né, elas vão ver o potencial que vão ter na própria carreira, tá? Isso é fundamental para a pessoa que está desenvolvendo software. Você está falando uma série de coisas aí, eu gosto de associar bastante até com a nossa jornada, né? Você falou sobre AKS, EKS, AKS no Azure, EKS na Amazon, GKE no Google, OKE no Google Cloud. Isso são plataformas gerenciadas de Kubernetes. Isso é fantástico, porque você com uma linha de comando cria esse serviço, né, e consegue publicar os seus microservices. E a gente fala bastante sobre isso, Fabrício. Quando a gente está falando com os clientes e estão usando o stack do DevPrime para desenvolver os microservices, que eles precisam praticar isso no ambiente local, né? Você deu ótimas sugestões aí de ferramentas que eles conseguem aplicar localmente e sugestões que eles conseguem também atuar do lado do cluster, né? Você falou também sobre algumas questões importantes na visão do cluster, que é a parte de Service Discovery, a parte de escalabilidade, que todo mundo gosta de falar de escalabilidade, principalmente quando fala nesse ambiente de containerização, né? E daí a importância também de você estruturar corretamente o teu software, fazer a decomposição do negócio, tá? Para você componentizar aquele negócio e conseguir instalar aquele componente de negócio. Eu tenho uma larga experiência em grandes projetos no mercado e às vezes o cliente precisava escalar, por exemplo, todo um e-commerce só para ter um cálculo de frete e escalar o Não frete. dá. Imagina, né? O quanto de custo e o quanto de tempo, porque são duas coisas, né? Tem um custo computacional envolvido e o tempo que ele precisava alocar para distribuir uma escalabilidade de um recurso gigantesco só para habilitar uma pequena experiência que estava dando um bloco no processo. E um fator também que você falou que é muito importante, que é essa questão do health check que o próprio cluster faz, né? Ele trabalha para a gente, né? Então, se a minha aplicação não está tendo disponibilidade, o próprio cluster pode destruir aquela réplica, né? E colocar uma réplica zero quilômetro disponível para o nosso serviço. Eu brinco, é como se fosse uma mini cloud para a gente, né? Porque eu sei que tem alguém cuidando dos meus microservices no ambiente produtivo. O que você pode falar um pouco mais sobre isso? E sobre essa questão também do Service Discovery, do Ingress, para as pessoas entenderem como um request vem de fora e chega dentro do seu pod. É pod que chama, né? Dentro do Kubernetes. Isso. Fala também Exato. sobre isso aí pra gente. Vamos lá. Vou dar um pequeno overview aqui para quem está desenvolvendo software, para quem vai ser responsável por rodar a aplicação ali no Kubernetes, do que o básico ali que ele tem que entender. Né? Quando eu falo em subir uma aplicação no Kubernetes, eu tenho alguns elementos base que são responsáveis por garantir a escalabilidade, a resiliência e também a exposição da minha aplicação para o mundo externo. Né? O primeiro deles, que é o mais básico, é o menor objeto do Kubernetes, é o pod. O pod é onde eu executo o meu container. Dentro do pod que eu executo, na verdade, eu executo os meus containers, né? Porque eu posso ter mais de um container sendo executado dentro do pod. Vale lembrar, né? Às vezes as pessoas É, esquecem isso.
Exato. E dentro do pod, os containers que estão sendo executados ali, eles compartilham IP, né? IP dentro do Kubernetes, porque sim, dentro do Kubernetes eu tenho IPs internos, cada pod tem o seu IP. E a gente vai ver depois mais na frente que o service também, mas enfim, os elementos dentro do Kubernetes têm o seu IP e eu também posso compartilhar file system. E um erro muito comum, tá? Um erro muito comum, acontece bastante isso, é a galera colocar todos os containers da solução dentro de um mesmo pod. Você não está trabalhando corretamente dessa forma. Porque quando você escala no Kubernetes, você cria essas réplicas que eu falei, eu crio réplicas, eu escalo o meu pod, não é o container. Então, quando você está criando réplicas dos seus containers, do seu pod, você está criando réplicas de todos os seus containers dentro do pod também. Então, você está trabalhando baseado em microserviços, mas você está escalando de forma monolítica, né? Então, a gente Isso não aí. quer isso. A gente não quer isso. E, pô, Fabrício, legal, mas você tá falando isso, pra que eu tenho mais de um pod? Em muitos casos, quando a gente tem uma complexidade muito maior aí em relação aos microserviços, eu posso precisar de processos auxiliares ao meu processo principal. O que é isso? Eu tenho lá a minha API. Eu tenho lá a minha API rodando dentro de um pod. Eu posso ter um requisito não funcional, onde o desenvolvedor que criou aquele software não precisa se preocupar em relação a, por exemplo, coleta de logs, gerenciamento de tráfego de rede, enfim, vários elementos que não fazem parte do código, né, mas são fundamentais para o gerenciamento das aplicações. E aí eu coloco um container auxiliar fazendo justamente isso. É um pattern chamado Sidecar, onde ferramentas de Service Mesh como o Istio, Linked, atuam justamente fazendo isso, inserindo um container auxiliar dentro do pod e gerenciando isso para o container principal. Mas eu acho que a gente não deve entrar nisso hoje, porque aí, cara, a gente fica o dia inteiro. O bate-papo tá muito bom, a gente não vai conseguir concluir esse bate-papo de hoje, né? Mas eu já estava aqui pensando justamente nesse tema. Service Mesh é um assunto bem interessante, mas foi bom até você contextualizar que é um processo no formato de um container adicional dentro do mesmo pod. E eu só aproveitar essa questão, eu tenho então dois containers, Uhum. né? Encaixotados, né? Vamos usar essa palavra aqui dentro de uma visão de um pod. Lá dentro eu tenho uma rede também interna entre esses dois containers. Eles são. Não, entre esses dois containers, eles são tratados como localhost. Se você quisesse comunicar um container com o outro, você vai tratar como localhost. Assim, eu não gosto de usar muito essa analogia, porque o pessoal já faz essa comparação de uma forma inevitável, mas pensa no pod, entre aspas, aqui, como se fosse uma máquina virtual rodando os processos. É como se fosse, não é, mas ele vai ter mais ou menos esse comportamento. A rede dentro do pod ela é local e você também pode compartilhar file system. Você pode ter um diretório onde você compartilha ali entre os containers. Pô, para que eu preciso fazer isso, Fabrício? Pô, se a sua aplicação armazena o log em arquivos .log e, por exemplo, você precisa coletar esses logs, você vai ter um container auxiliar pegando esses logs no file system, o arquivo .log, e colocando, armazenando esse log depois num centralizador, como um Grafana Lock, um Elastic da vida, algo assim. Sensacional. E esse é outro assunto também aí, Fabrício, bem interessante aí de cenário de observabilidade aí dos contextos, né? Que a gente não vai entrar nesse bate-papo de hoje também. A gente está fazendo uma visão geral aqui sobre uns pontos para o time de
das pessoas que estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento se conectarem bastante nessa discussão, porque isso faz parte de uma estratégia de software também. E deixa eu te fazer uma pergunta de um assunto que você falou aqui algumas vezes, que é a questão do filing system, né? Uhum. Do armazenamento, que essa é uma grande confusão. E um pod ele é descartável, né? Eu posso instanciar um Sim, pod e destruir esse pod. E a minha aplicação está lá, encapsulada ali dentro. E se eu isso. salvar uma informação ali dentro e eu perder esse pod, o que acontece? Você vai chorar. Você vai Simples ficar assim, muito né? triste. Você vai ficar muito triste. Você vai ficar muito triste. Mas existe solução dentro do cluster para que eu tenha uma persistência Sim. externa? Sim, isso é um ponto que é muito importante, que gera muita dúvida para quem está começando, né? Ah, pô, eu ouvi falar que o pod é efêmero, o container é efêmero e que eu não posso trabalhar com persistência de dados porque eu perco tudo. É verdade, né? Como a gente falou aqui, o container, o pod aí são efêmeros, né? E em algum momento ele vai morrer, né? Mas você pode utilizar tecnologias que o Kubernetes trabalha de volume, onde você cria ali, você vai ter um storage, você vai ter um volume em algum lugar, e aí você vai ter elementos do Kubernetes que vão representar esse volume, e você vai utilizar ele como um diretório dentro do seu pod. Aí, o que vai acontecer? Dentro desse diretório que você mapeou o volume, né? Você mapeou o storage externo, você vai salvar ali e nada vai acontecer. Você vai conseguir depois ter acesso a esses arquivos. Ah, Fabrício, eu posso colocar em qualquer diretório? Não. Você vai utilizar o diretório que você mapeou. Então, também cuidado com isso, né? Porque, eu mapeio aqui sei lá, a pasta data, né? Com o meu storage. Só que, putz, eu estou armazenando os dados no meu diretório documentos. Você vai perder, porque você está armazenando no diretório errado. Então, muito cuidado com isso. Esse é um ponto importante e vale mais US$ 1 milhão também, né, Fabrício? Porque Exato. visualizem vocês agora na prática que eu vou ter uma política de escalabilidade. Depois eu quero que o Fabrício fale um pouquinho sobre qual o termo técnico usado para escalabilidade dentro aí dos meus pods, tá? Mas imagina, Fabrício, que eu tenho várias réplicas desse pod. Como eu trago um request, de uma forma bem resumida para o pessoal entender, eu trago um request de fora e chega dentro do meu microservice que está nesse pod. Aí a gente tem um outro elemento que é o service. O service ele vai criar justamente o ponto único de comunicação entre as réplicas do pod. Ele vai atuar como o service discovery e o balanceador de carga. Ele vai saber onde todos os pods se encontram, né, o endereçamento de cada pod, e ele que vai receber essas requisições, essas cargas e fazer o redirecionamento. Então, não importa qual seja a réplica, quando chegar um request, ele vai bater em uma das réplicas automaticamente, é isso? Isso aí, isso aí, é isso aí. Essa é uma pergunta que as pessoas também fazem com muita frequência, né? Chega um request, eu tenho várias instâncias, e como é que eu chego nessas instâncias? É importante o pessoal saber que existe uma jornada lógica, né, para chegar nessa informação. E aí, uma outra pergunta importante, que você falou sobre escalabilidade, como é que eu tenho escalabilidade nesse pod, né? Existe algum tipo de estratégia dentro do cluster que eu tenho que preparar? Então, aí o que vai acontecer com o pod? O pod, por si só, ele é um objeto responsável por executar container. Ele simplesmente executa o container, né? Não faz nada mais do que isso. Pô, Fabrício, então se eu deletar o pod, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele acabou. O que acontece se a máquina que está executando aquele pod morrer, né? Ficar fora? Acabou. Você vai chorar. É igual o lance do volume. Você vai ali ter uma noite muito triste, né, dependendo do que estava acontecendo, do que estava rodando ali. Para gerenciar a escalabilidade, para ter essa resiliência e a escalabilidade, eu preciso ter um controlador responsável pelo meu pod, pelo gerenciamento dos meus pods.
O controlador mais utilizado, né, o tradicional, quem começa a estudar o Kubernetes é o Replica 7. O Replica 7 ele é muito interessante porque qual é a função do Replica 7? É garantir que o estado desejado por quem determinou ali a execução daquela aplicação seja o que vai estar acontecendo no Kubernetes em relação a réplicas. O que é isso? Falando em português, o que vai acontecer? Eu criei ali o meu microserviço. Eu quero executar ele no meu Kubernetes. Eu quero 2 réplicas desse meu microserviço rodando no meu cluster Kubernetes. O que vai acontecer? O réplica 7 aí vai olhar a especificação, vai ver, eu tenho aqui 2 réplicas, eu quero o meu usuário quer 2 réplicas rodando desse microserviço aqui no container. Beleza, eu vou criar 2 pods dentro do cluster Kubernetes. Alguém foi lá e deletou um pod. O réplica 7 vai ver que teve uma mudança de estado, né? Um pod foi eliminado, mas não, o estado desejado são 2. Então ele vai lá e cria outro para mim. Morreu, o meu nó morreu, meu nó caiu. Putz, meu nó caiu. Tinha um pod aqui rodando, né? E foi eliminado. Ele vai olhar novamente o estado e vai criar outro no lugar. Essa é aquela mesma filosofia que a gente conversou há pouco, né? Eu tenho alguém cuidando dos nossos microservices, né? Vamos usar um termo do alto nível, no seu ambiente produtivo, né? Isso acaba auxiliando muito, né? Tanto a jornada de desenvolvimento quanto de operações, né? Porque eu tenho um gestor cuidando do processo e isso facilita muito. Antigamente, me lembra, antigamente quando eu subia um serviço de IS, por exemplo, que é um servidor web, por exemplo, e às vezes ele travava e não sabia, tá? E era custoso descobrir que um processo estava travado, porque ele estava lá rodando, né? Só que ele internamente estava travado. E hoje a gente consegue controlar isso, a gente consegue escalar esse processo. E aí, estendendo só um pouquinho essa questão do Replica 7, imagina que eu tenho o meu microservice de frete e por algum motivo a demanda no meu e-commerce cresceu e eu preciso escalar só o meu microservice de frete. Essa é uma pergunta que todos fazem, e como é que eu crio uma política para isso, né, dentro do meu cluster? Você consegue. Então, isso é muito legal no Kubernetes. Isso é interessantíssimo. Novamente, eu tenho um operador lá cuidando dos meus serviços rodando no Kubernetes. Eu posso fazer manualmente, não? Eu posso ir lá e falar: olha, muda aqui o número de réplicas, por favor, e tal, e vai mudar para mim. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos elasticidade ali dinâmica. Né? Eu quero analisar parâmetros e tomar a decisão de escalar ou não, ou diminuir a quantidade de réplicas, porque eu também quero ter economia computacional. Se eu tenho ali uma carga que. Se eu tenho um número de réplicas exagerado em relação à quantidade de carga que está chegando, eu quero diminuir isso para otimizar recurso. E para isso, eu tenho um recurso no Kubernetes que é o HPA, que é o Horizontal Pod Autoscaling, onde você determina alguns parâmetros computacionais como memória, CPU. Você pode customizar essas métricas também, botar como número de elementos numa fila. Dá para você flexibilizar isso. E o próprio Kubernetes, baseado nesses parâmetros, ele consegue escalar a sua aplicação, aumentando ou diminuindo o número de réplicas. Existem outras ferramentas no mercado também, como o Keda, que faz isso também baseado em eventos. É bem interessante também, é uma ferramenta fantástica. Se eu não me engano, foi criado pela Microsoft e hoje faz parte da Cloud Native Computing Foundation, que te ajuda também nesse dinamismo, né, de escalabilidade. O grande diferencial do Keda, principalmente para quem está trabalhando numa estratégia de microserviço, se você tem uma abordagem de event-driven, tá, onde as suas aplicações se comunicam por meio de eventos, você pode usar o Keda, por exemplo, para perceber um tráfego maior de eventos e antecipar a escalabilidade usando os recursos que o próprio Fabrício já comentou, tá? Então é um gatilho também adicional que, em vez de você usar simplesmente CPU e memória, né, Fabrício, eu posso usar esses eventos aí como você comentou, né? Então veja que é mais um recurso adicional aí para a gente potencializar
a nossa estratégia, a nossa disponibilidade do nosso serviço no ambiente produtivo. E isso traz muito valor. Um outro tema, Fabrício, bastante comentado, né, para a gente fechar esse bate-papo de hoje, é a questão, a gente falou sobre a segurança das nossas imagens, né? E as credenciais de conexão. Como é que eu forneço essas credenciais para o meu cluster para isso chegar no meu pod? Quais são as possibilidades e quais são as recomendações? Novamente, quando falamos em desenvolvimento de microserviços, não dá para deixar de falar do 12-Factor Apps, né, onde um outro fator que tem lá no 12 é o fato de você utilizar variáveis de ambiente para gerenciar a configuração dos seus processos, certo? É muito comum, né, o uso de arquivos, né? Quem aí não já usou aquele ponto settings, ponto JSON, config, JSON, né? Mas essa não é uma boa prática, porque conforme você vai evoluindo na criação de imagens, você mudar um arquivo é complexo. Você tem que recriar a imagem, não é um processo simples. Então, quando se fala em gerenciamento de configuração, utilizar variáveis de ambiente. O Kubernetes ele dá dois elementos para trabalhar com gerenciamento de configuração, o config map e o secrets. O config map, você consegue parametrizar ali, adicionar elementos chave-valor, nada mais é do que isso, é você setar elementos de chave-valor, onde você coloca lá uma variável e coloca o valor dessa variável. O config map, ele trabalha de forma aberta. Você vai utilizar ele é texto limpo. Não tem nenhuma segurança ali. Você consegue visualizar muito bem o que está sendo inserido ali. Em alguns casos isso não é um problema. Dependendo ali do que você vai colocar, não tem problema nenhum. Mas usuário de banco, alguma chave de API externa, algum serviço que você está consumindo externamente e outros dados, outros parâmetros, passa a ser um problema. E aí existe um cara que é seguro, só que não, que é o Secret, né, que vem junto com o Config Map. A ideia do Secret é basicamente a mesma do Config Map. Só que a diferença é que ele trabalha com hash com base 64. Né, e não faz nada. Se você pegar lá um base 64 decode, você consegue ver Verá. tranquilamente. Né? Não adianta muita coisa. E aí entra, né, a flexibilidade que o Kubernetes tem de trabalhar com outras ferramentas de mercado também, como o HashiCorp Vault ou o Key Vault da Microsoft, do Azure, e outras ferramentas de gerenciamento de credenciais, onde você consegue conectar o Kubernetes com essas ferramentas e aí você tem um gerenciamento mais eficiente das suas credenciais. Sensacional. Essa informação é importante, né? As pessoas não podem gerar uma imagem com credenciais produtivas dentro da imagem, porque senão qualquer outra pessoa que tiver acesso a essa imagem vai ter acesso às suas credenciais, né? Esse é um ponto zero que você tem que eliminar de qualquer jeito, tá? E aí você pode usar abordagens, como o Fabrício colocou, de ter um cofre e esse cofre vai fornecer para o teu container, naquele momento que ele precisa daquela informação, aquela credencial. Essa é uma estratégia de gerenciar a segurança das suas credenciais. E vale ressaltar, né, que no ambiente de dev, por exemplo, você tem um cofre para o ambiente de dev, onde você pode ter acesso a ele, tá? E aí, quando você chega no ambiente produtivo, você não precisa se preocupar com isso. O teu processo de DevOps vai fazer o setup no ambiente produtivo do cofre produtivo, tá? Então, o time que trabalha lá no ecossistema de desenvolvimento vai ter acesso até um determinado ponto e o outro time vai ter acesso a um outro determinado ponto. Então, você também isola esse processo, porque é importante para você ter uma segurança dentro da sua organização, né? E isso faz parte de uma política de DevSecOps, que é uma outra discussão, mas é mais para você entender que as soluções estão disponíveis, né, Fabrício, no mercado. Você tem o legal do Kubernetes, como eu falei, é que ele é extremamente flexível.
Então, ele trabalha baseado em interfaces. Então, storage, container runtime, gerenciamento de credenciais e vários outros serviços, né, vários outros recursos, você consegue trabalhar no Kubernetes tranquilamente. Você tem soluções para isso. Então, assim, você não precisa reinventar a roda para nada. Bacana. E já é bastante maduro, né? Bastante Sim, executado no mercado. Então, muitos cenários já estão todos solucionados. Basta sim. também as pessoas estudarem mais profundamente, entenderem sobre os recursos e tomar as decisões de adoção caso a caso. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta que você falou, uma palavra-chave aí que chamou a minha atenção. Container Runtime, você falou, né? Uhum. É possível eu ter alguma solução de containerização no meu ambiente também de desenvolvimento que não seja o próprio Docker? Que Sim. direcionamento você tem visto no mercado aí sobre isso? Vamos lá. O Docker, né, ou melhor, container, não é algo que o Docker criou. Né? O container é uma tecnologia que existe no Linux há muito tempo. Né? Ela utiliza ali, se aproveita de algumas tecnologias do kernel do Linux, como cgroups, namespace, e você consegue trabalhar com isolamento de processos utilizando containers. O que o Docker fez foi criar um ferramental em volta para facilitar a criação de containers baseados em imagens, certo? E o Docker não é o único container runtime que existe, e não é a única solução para executar containers no mercado. Inclusive, o Docker no Kubernetes ele tem caído muito em desuso. Por quê? Porque, como eu falei, né, o Kubernetes ele é muito flexível em relação a gerenciamento de gerenciamento dos containers e trabalhar com outras ferramentas. E o container no Kubernetes ele não é executado pelo Kubernetes. O Kubernetes ele utiliza um container runtime. Por muito tempo foi o Kubernetes, ou melhor, foi o O Docker, Docker. né? Mas o que acontece? A comunicação do container runtime com o Kubernetes é feita através do Container Runtime Interface, ou CRI, certo? É uma especificação de interface de comunicação entre o Kubernetes e o Container Runtime. O que acontece? O Docker, ele nunca implementou o Container Runtime Interface, ele nunca implementou o CRI. Para trabalhar com o Kubernetes e o Docker, existe um cara chamado Container Stream, né, que é um adapter entre o Kubernetes e o Docker. Ele faz a tradução do CRI para as interfaces de comunicação do Docker e vice-versa. Né? Quando eu trabalho dessa forma, a gente sabe que a performance tende a ser menor, porque você tem ali um tradutor, você tem um elemento a mais, você tem uma complexidade a mais para simplesmente executar containers, certo? E hoje eu tenho diversas soluções no mercado que implementam o CRI. Eu tenho o Cryo, eu tenho o Containerd, tem outros, mas esses dois são os mais conhecidos, principalmente o Containerd. Ele é o mais utilizado hoje. E o legal é que todos esses containers runtimes que eu falei, Docker, Containerd, o Cryo, eles seguem um padrão do OCI, que é o Open Container Initiative, que é uma organização que determinou um padrão para a criação de imagens de containers e para a execução de containers. Então, olha a sacada, olha que legal. Eu tenho uma padronização para a criação de imagens de containers e execução de containers que o Docker, o Containerd e o Cryo seguem, mas eu não tenho o Docker implementando o CRI do Kubernetes, mas eu tenho outras ferramentas que implementam. Então, eu posso utilizar no Kubernetes outro container runtime que não seja o Docker. Eu posso utilizar o Containerd, que é o mais utilizado, tá? Hoje o Containerd é o mais adotado. Mas por outro lado, eu posso continuar utilizando o Docker na minha máquina. Por quê? Porque existe o OCI. Existe essa padronização na hora de criar imagens, na hora de criar containers, que é seguida também pelo Containerd. Então, o que acontece? Eu trabalho na minha máquina local com o Docker,
No Kubernetes, eu trabalho com containerd, isso fica transparente, porque o registry vai ter o mesmo padrão, então subindo a imagem Docker, subindo na imagem que você criou no containerd, você consegue utilizar o registry da Microsoft, o Docker Hub, você pode utilizar o registry sem problema nenhum, mas no Kubernetes eu tenho um outro container runtime sendo executado. Isso é muito legal, cara. É sensacional. E houve uma evolução muito grande, né, nesse período. Você colocou um ponto importante, né? O Docker teve o seu papel fundamental no mercado de democratizar, né, a Uhum. containerização. Aproveitou algo que estava pronto e transformou em algo muito acessível, né? E hoje a gente tem outras soluções, como você pontuou, que funcionam e permitem, inclusive, que eu tenha soluções é, alternativas no meu ambiente até de desenvolvimento. Então, está bem democrático essa discussão também. E eu queria pontuar o fechamento desse bate-papo, Fabrício, com uma questão que você comentou por alto, mas chamar ela novamente, que é a questão da administração do meu cluster, mais na visão de observabilidade mesmo. Ops. Ops. Assim, o que é que as pessoas acompanham no cluster Kubernetes, ferramentas? Pode citar o que você quiser pontuar. Olha, para gestão do cluster Kubernetes, Isso. olha, se você está criando um cluster Kubernetes de forma on-premise, né, você vai precisar de uma ferramenta ali que te ajude nesse processo. As mais adotadas no mercado é o KubeADM, né, também faz parte do projeto Kubernetes. Eu gosto bastante do RKE, que é o Rancher Kubernetes Engine, que é o engine, né? Uhum. Que é uma solução do Rancher para a criação do cluster Kubernetes e ele facilita muito a gestão do cluster, certo? O KubeADM ele facilita, mas menos. Ele tem uma complexidade ali um pouco maior, ele é mais chatinho de gerenciar. Então, para a criação de cluster Kubernetes on-premise, eu recomendo essas duas ferramentas. Para execução no ambiente como um serviço, né, que é o que eu recomendo, que até falei antes, que é o mais recomendado para quem está começando, AKS, EKS são soluções fantásticas no mercado. Aí, pô, Fabrício, qual que eu vou utilizar? Qual é melhor? Cara, depende do seu cenário, depende do cloud provider que você usa, da parceria que você tem. Então, assim, não está escrito em pedra, certo? E para quem desenvolve software, eu recomendo bastante, inclusive também entra para Ops também, para quem trabalha com Ops, é o Lens, que é uma ferramenta para visualização do cluster Kubernetes, mas de uma forma gráfica, você não precisa ficar executando linha de comando ali para verificar os dados do cluster. É importante saber executar os comandos, não fujam dos Vale comandos. reforçar, né? Vale reforçar que é importante executar os comandos, mas para facilitar o dia a dia, você ter essa solução ajuda bastante. Para quem desenvolve, né, para quem vai trabalhar ali atuando no desenvolvimento, soluções como o Scaffold para desenvolvimento contínuo e o K3D para criação ali do cluster Kubernetes. Se for, se for entrar mais em observabilidade, eu vou falar aqui Prometheus para monitoramento e por aí vai. Grafana, Grafana, exatamente. que são ferramentas bem conhecidas já no mercado, né? Para outras plataformas Exatamente. que se encaixam do mesmo jeito, né? Sim, sim, exatamente. E para o pessoal que perguntou e não perguntou, eu consigo ter uma escalabilidade do meu cluster lá no Azure, no EKS? Existe algum autoscale para isso também? No caso das máquinas, né? Isso. As máquinas são Tem. chamadas de quê, né? De E nós. São os worker nodes. perfeito. E vamos supor que eu tenho eu tenho esse grid computacional, que é a visão que eu enxergo aqui do lado de dev, tá? Eu tenho um Uhum, grid, uma grande piscina onde eu jogo meus microservices lá dentro e eu sei que uhum, tem alguém cuidando. Mas eu preciso aumentar essa piscina, né? Eu preciso escalar uhum. esse cluster. Eu consigo fazer isso também? Como é que funciona na prática, geralmente? Consegue. Só para dar uma pincelada aqui para o pessoal entender.
a arquitetura do Kubernetes a nível de hardware, né, a nível de setup, ela se baseia em máquinas, né, um conjunto de máquinas que formam um cluster Kubernetes, e cada máquina vai exercer um papel no cluster Kubernetes. Eu tenho 2 papéis e cada máquina vai exercer, vai exercer um. Né? Não vai exercer, não pode exercer 2, não. Mas a máquina vai ser ou control plane, que é responsável pela orquestração do cluster Kubernetes, ou vai executar ali o papel de worker node, que vai criar os containers. Quando nós trabalhamos com um ambiente gerenciado, AKS, EKS, eu não enxergo o control plane. Não tenho acesso a ele, certo? Eu só tenho acesso aos worker nodes. E com isso, eu também consigo escalar esses worker nodes de forma manual ou automática. Posso botar lá um auto-scale e ele vai escalar para mim automaticamente. Só cuidado, né? Porque quando a gente fala em nuvem, nós falamos em cartão de crédito, nós falamos em custo. Então, as métricas, os parâmetros de auto-scaling precisam estar muito bem determinados, porque senão você pode ali acabar gastando mais do que realmente precisa, como qualquer serviço de cloud. Perfeito. Mas o bom dessa história, só consolidando o pessoal que está nos acompanhando, eu tenho o controle individual de escalabilidade dos meus microservices lá dentro, ou seja, dos meus serviços que estão publicados dentro do cluster, tá? E aí você falou agora que eu também tenho a escalabilidade do próprio cluster, né? Que é como se fosse Isso. escalabilidade externa, né? Do meu Isso. ambiente, onde eu vou executar os meus pods, é isso? Exatamente, exatamente. E aí é importante fazer uma comparação até com o ambiente on-premise, porque quando nós falamos em um ambiente que está rodando na nuvem, eu tenho essa escalabilidade porque eu posso provisionar a máquina ali ao meu bel prazer. Né? O limite é o meu orçamento. Já quando nós falamos em um ambiente de data center, eu tenho a limitação no meu data center. Então a minha escalabilidade já não é tão flexível assim. Sensacional, meu cara. Uma visão bem interessante. Nós vamos finalizar o nosso bate-papo de hoje por aqui. Estou empolgado aqui até para fazer mais perguntas, porque o assunto é bem extenso, né, Fabrício? Que considerações finais aí você traz para as pessoas que nos acompanham sobre todo esse ambiente aí que faz parte do teu dia a dia aí? Olha, se você quer trabalhar com microserviços, você quer trabalhar com arquitetura de microserviços, eu diria que é premissa base você trabalhar com containers, você ter o conhecimento de Kubernetes. Porque quando nós falamos em escalabilidade, em resiliência, né, e esse nível de escalabilidade que os ambientes hoje de microserviços pedem, trabalhar com máquinas virtuais, você não vai ter esse controle, esse nível de escalabilidade que container e Kubernetes vai trazer para você. Fora a parte de DevOps, automação, que a gente nem entrou aqui, senão eu ia ficar falando aqui o dia inteiro. Sensacional. E o importante é as pessoas saberem, né, que todas essas discussões elas são automatizadas, né, através de processos de DevOps e com outras soluções que você pode nos trazer depois em outro bate-papo de Terraform e assuntos relacionados, né, de infraestrutura, né? Com certeza, só marcar que Muito, fazemos outras. muito bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, trazer esse bate-papo aqui para as pessoas que trabalham com estratégia de desenvolvimento de software direto da trincheira, tá? É um prazer ter aqui ó, os teus insights. Você tinha comentado sobre a formação também que você está conduzindo. Qual é o endereço? Eu vou colocar também nos comentários. E o que é que você trata É, por lá? Então, o endereço é kubedev.io e o objetivo da formação KubeDev é justamente inserir o profissional nesse mundo de containers do absoluto zero, tirar ele do absoluto zero e colocar em um nível avançado de uso de containers, Kubernetes, passando também por outras ferramentas, outros processos, né, como pipeline, CI/CD, observabilidade, gerenciamento de tráfego, porque para mim, assim, simplesmente aprender a ferramenta, né, aprender o Kubernetes, aprender o Docker, não é o suficiente. Né? Para mim, para o mercado. Né? O mercado já mostra isso também. Né? Então, a minha proposta é, além de ensinar
o conceito, a tecnologia em volta do container, do Kubernetes, é também dar clareza da conexão com outras ferramentas. Como é que eu monto uma pipeline conectada ao Kubernetes? Como é que eu coleto métricas do meu cluster Kubernetes e centralizo no Prometheus, numa outra ferramenta? Então, a proposta da formação é justamente essa, tirar a pessoa do zero em containers e trazer para esse mundo aí para capacitar ela a trabalhar com microserviços. Sensacional, porque eu vejo isso como uma demanda, tá? Tanto o profissional de desenvolvimento quanto para o profissional que está trabalhando diretamente do lado de operações. Porque esse novo ecossistema, ele é colaborativo, né? Então, todos os profissionais que estão envolvidos dentro de uma estratégia de plataforma digital vão demandar esse tipo de discussão que você pontuou, tá? Eu converso muito sobre isso na ótica de microservices. A gente oferece um stack chamado DevPrime, que tem todos os aceleradores de aplicação, arquitetura, práticas de sistemas distribuídos, observabilidade, retries, circuit break. E a gente consegue, por exemplo, implementar um primeiro microservice em 30 minutos, tá? Seguindo padrões de arquitetura e demais estratégias. E aí depois, aí entra numa parte que a gente não entra na discussão, que é justamente como eu empacoto esse processo, transformo numa imagem, publico dentro do repositório, rodo scanners, orquestro, disponibilizo no ambiente produtivo e como é que eu acompanho esse novo ambiente produtivo, né? Então acaba casando muito essa discussão e é importante vocês acompanharem esse tema com mais profundidade, porque é um tema que eu estou sempre discutindo, Fabrício, no mercado, porque as pessoas não estão ainda familiarizadas com essa visão de containerização e é um tema muito importante na discussão atual, né? Tanto para a gente ter essa dinâmica de evolução das aplicações, eu produzir uma aplicação no meu ambiente, entregar o meu sprint e aquela mesma entrega, aquela imagem que foi construída naquele ambiente, ser utilizada, né, durante o processo de teste, homologação e cair efetivamente no ambiente produtivo. Esse é um grande desafio, porque às vezes as pessoas liberam uma versão e cai uma outra versão completamente distinta e que não tem um ambiente devido para rodar. Você comentou sobre isso também, que eu acho que vale ter essa retrospectiva também. Para as pessoas que nos acompanham, que participem, né, compartilhem esse bate-papo com outras pessoas, mandem novas sugestões no ramondurães@devprime.io e perguntas também sobre esse tema, participem nas redes, compartilhem nos grupos, que eu vou trazer também esses insights para trazer o Fabrício para um outro bate-papo. Tem muita coisa para a gente conversar, tem as questões que ele comentou sobre gestão do próprio cluster, direcionamento de tráfego, Fabrício. Eu fiquei com vontade de te perguntar como é que eu pego um tráfego. Tenho duas versões da aplicação do meu microservice em produção e faço o direcionamento de tráfego. E eu vou deixar esse assunto no gatilho, viu, Fabrício? Para eles te acompanharem também lá. Eu vou colocar o link da tua formação também nos comentários, porque é super importante a gente fortalecer essas discussões dentro do ecossistema de desenvolvimento e todo mundo entender o quanto é importante, né, Fabrício? O quanto de recursos tem hoje no mercado, né? Exatamente, cara, exatamente. É muito importante, eu falo bastante isso para os alunos e para quem me segue também no meu canal no YouTube, que a gente não pode ser simplesmente reativo, né? Ah, pô, estão me pedindo, eu vou estudar. Não, a gente tem que se preparar também para o mercado, né? E o mercado, não vou dizer nem que está indo, né, para essa tendência, ele está nessa Uhum, demanda, né? Ele está sei. nessa tendência. Então, eu falo muito que container hoje é o Git, que era antigamente. Ah, se você sabe Git, você se diferencia do mercado. Hoje, Git é premissa, então vai acontecer a mesma coisa com containers, já está acontecendo, se você olhar no LinkedIn e nas vagas, muitas vagas já colocam Kubernetes e Docker como premissa base, né, para a vaga, outras ainda estão com diferencial, mas está na hora de você pensar diferente, pensar em desenvolvimento de microserviços, pensar em desenvolvimento de software utilizando containers. Sensacional, eu vivo essa experiência na prática, tá, Fabrício? Eu ajudo empresas de todos os tamanhos, inclusive empresas que faturam mais de R$ 1 bilhão aqui no Brasil. E eu digo para você com propriedade, a dor é igual, tá? Em todos os tamanhos de empresa, elas estão precisando renovar suas estratégias e ter um entendimento claro, ponta a ponta, end-to-end, de uma estratégia de containerização
é um diferencial, tá? Com diversos benefícios. E fechando esse bate-papo, justamente, eu consigo hoje, por exemplo, fazer o que muitas empresas não conseguem: atualizar uma aplicação em produção sem quebrar a minha operação, né? Isso é parte de um trabalho do teu ecossistema de aplicação de moderna que você precisa implementar e da sua infraestrutura digital. Eu chamo, Fabrício, tudo isso que a gente está conversando de uma infraestrutura digital, né? Porque eu Sim. consigo colocar uma nova aplicação em produção no meu e-commerce vendendo, e uma coisa assim que a gente fosse falar 15 anos atrás era impensável, né? Eu ter que chavear um cabo de rede de uma máquina para outra, né? E a gente consegue hoje fazer até direcionamento de tráfego, testar versões diferentes. Então, tem muita coisa para a gente conversar. Muito obrigado mais uma vez. Sempre dá vontade de fazer novas perguntas, porque é um tema muito legal de falar. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo também com a nossa comunidade aí, é super importante isso, eu super incentivo, tá? Esse tipo de discussão. Eu vou finalizar por aqui o bate-papo e até a próxima.